Tudo bom, pessoal? Recentemente eu dei uma entrevista para o meu amigo Diego Marconato. Ele está lançando um canal de empreendedorismo, ele é o autor do livro do Lucro. Eu já entrevistei ele aqui no meu canal, tem a entrevista dele, eu vou deixar na descrição desse vídeo a entrevista que eu fiz com ele. E dessa vez ele fez uma entrevista comigo para o canal dele. Eu pedi para ter acesso ao vídeo que ele fez comigo, para postar aqui para vocês darem uma olhada, ver o que vocês acham. Eu conto um pouco da minha história, de como eu comecei, sobre todo o processo de empreendedorismo, né, de uma empresa de software como serviço. Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal aqui se vocês gostam do conteúdo, dá uma olhada no Instagram. O Instagram é instagram.com/vivendo-de-SaaS, SaaS com 2A. Também eu recomendo que vocês entrem no Telegram, tá? Também está na descrição desse vídeo. E muito obrigado, espero que gostem da entrevista. Então deve ser muito bom estar aqui falando contigo. Daí um amigo meu de vários anos e de quem eu me orgulho muito. É um dos fundadores da Zipline, que é a companhia mantenedora do eGestor. Então é muito bom te ter aqui, Davidson. E aí, tudo bom, pessoal? Tudo. Davidson, é o seguinte, vamos falar um pouco assim, ó, me conta primeiramente o que é a Zipline e o que é o eGestor. A Zipline é uma empresa, na verdade, assim, ó, eu nunca gostei realmente do nome Zipline. A gente comprou, o nome foi escolhido por outro fundador, né? Mas aí a gente manteve. E a gente tem o nosso principal produto hoje é o eGestor, que é um software de gestão para micro e pequenas empresas. E a gente foca muito na divulgação mais da marca até do eGestor do que na marca da Zipline. Né? Então, a Zipline é uma empresa que faz softwares, né? Mas hoje a gente basicamente tem dois softwares, que é o eGestor e o NFE+, que é um software para emissão de nota fiscal eletrônica. Um complementa o outro. Legal. Davidson, para a gente ter uma ideia do tamanho da gestora, tu pode falar em números? Quantos clientes, em torno de quantos clientes vocês têm hoje? A Vocês têm gente tem clientes mais... no Brasil inteiro, né? Isso, a gente tem clientes no Brasil inteiro, são mais de 10 mil clientes no Brasil inteiro. A gente tem Uhum. crescido bastante, estamos reformando uma nova sede ali, vai ser um prédio que a gente vai colocar bastante gente para trabalhar. A gente está crescendo. Hoje o nosso problema de crescimento era espaço físico, né? Porque a gente está crescendo bastante, não tinha espaço físico, então a gente está trabalhando agora para essa nova sede. Acho que em setembro a gente se muda. Desacelerou um pouco por causa da pandemia, né? Mas agora está voltando ao normal as coisas, pelo menos em ritmo de vendas, não na pandemia, né? Mas está em ritmo de vendas, está voltando ao normal. Ótimo, ótimo. Davidson, o nosso canal aqui é sobre empreendedorismo e sobre crescimento de empresas. Então, a gente fala com pessoas que alcançaram grande sucesso ao criar negócios do zero e ver essas empresas aí crescerem ao longo do tempo, né? E o gestor, então, teve várias fases, né? Então, ele nasce como uma primeira experiência, vamos dizer assim, mas baseado num modelo de negócio muito interessante e ao longo dos anos vai passando por várias fases e ultimamente alcançou um crescimento muito grande, né? Então, Sim. não sei se você gostaria de falar rapidamente assim dessa história, como é que foi, nasce, talvez começando do nascimento do software, né? Eu sei que teve uma história prévia antes, algumas experiências, mas talvez se quisesse falar do momento em que nasce o software e como foi essa trajetória, então, de crescimento. Porque eu sei também que houve um determinado momento, um conjunto de momentos onde esse crescimento se acelerou muito, né? A gente começou a versão, como é que eu vou te dizer assim, o eGestor começou um pouco antes de 2009, mas a gente começou a focar mesmo nele em 2009, tá? Que a gente começou a processo de vendas, colocar propaganda para conquistar mais clientes. Inicialmente a gente tentou vender localmente aqui para alguns clientes. Daí depois disso que a gente começou a forçar a máquina para ele ser o produto principal. Porque na época a gente já tinha outros produtos, a gente já tinha outros negócios que não estavam mais dando certo. A gente estava meio numa encruzilhada ali, o que a gente vai fazer da empresa agora. E a gente escolheu para dar atenção maior para o eGestor. O eGestor é o primeiro software de gestão para micro e pequenas empresas online do Brasil. Foi o primeiro, né? Não tem conhecimento de nenhum outro que tenha iniciado antes. E a gente não sabia nada sobre processo de venda, sobre o mercado de software como serviço, né? A gente foi fazendo, colocou para vender, fez o software, colocou online, colocou para vender, compramos propagandas online
E funcionou durante um período, dessa maneira, assim, sabe? No primeiro ano, eu lembro que a gente vendeu 100 contas só com propaganda. E funcionou durante alguns anos, funcionou dessa maneira. Daí todo o dinheiro que a gente recebia, né, toda a lucratividade, a gente reinvestia na empresa para um crescimento maior. A gente pegava bem pouco para a gente. Reinvestia bastante. E funcionou bastante durante alguns anos. Só que daí esse modelo de negócio também começou a não dar mais tão certo, porque a gente teve anos que a gente chegou a colocar 100 mil reais em propaganda no Google. Colocava mensalmente 100 mil reais em propaganda. Só que não estava mais dando certo, a gente não conseguia escalar a empresa. Eu não sabia por quê. Pensava que era o produto, né? Então a gente acabou redesenvolvendo todo o gestor, pensando que o problema era o produto. Fiz testes de usabilidade no sistema para testar, né? Um monte de pesquisa com usuários para saber por que o produto não vendia mais. E a gente achava que realmente o problema era o produto. Se a gente desenvolvesse um produto melhor, tudo melhoraria. Desenvolvemos do zero o e-gestor, fizemos um produto excelente, ficou muito melhor realmente, mas não adiantou, não aumentou as vendas. Né? Então, eu comecei a perceber que o problema não era produto. E o problema era processo de vendas mesmo, geração de leads. E daí eu comecei a estudar outras coisas, né, para trazer leads. Como, por exemplo, marketing de conteúdo. Daí a gente começou a fazer bastante marketing de conteúdo e a gente é muito forte nisso até hoje. Mas só o marketing de conteúdo também não resolveu o problema. Porque a gente tinha muito lead, mas não tinha venda. Faltava o processo de venda. Né? A gente entender como fazer, porque o que acontecia? A gente trazia bastante lead, tanto com propaganda paga quanto com marketing de conteúdo, e eu contratava pessoas e colocava na frente do computador e dizia, vende. Eu não entendia o processo de venda. Mantinha os que funcionavam, demitia os que não conseguiam vender, e era isso daí, não tinha treinamento, não tinha nada. Né? Quem funciona, funciona, quem não funciona, vai embora. E com o tempo, a gente começou a perceber que a gente estava desperdiçando leads, que daria para vender muito mais. Contratamos algumas consultorias para nos ajudar com isso tudo e conseguimos organizar a empresa e hoje a gente tem processo de vendas, né? O nosso processo é muito forte. A gente não depende mais de um vendedor estrela para vender, né? Aquele vendedor excelente para vender. A gente consegue formar equipes e um vendedor, entre aspas, mediano, consegue vender tão bem quanto um excelente vendedor, porque hoje a gente tem processo. Né? A gente ensina cada um deles, a gente tem outros canais de venda, parceria, então a gente trabalhou muito nisso, né? E botou um pouco o produto de lado. Né? Não que a gente esqueceu do produto, mas a gente começou a perceber que não adianta tu trabalhar só com produto. E eu vejo muito empreendedor trabalhar dessa maneira, né? Pensa muito no produto, um aspecto só de todo o processo e esquece do resto todo, do negócio, né? Do modelo de negócio. Entendi, interessante. E vocês começaram com 3 sócios e hoje você tem quantas pessoas? Hoje são 5 sócios. 5 sócios. Isso, são 5 sócios. Os 3 iniciais continuam. E hoje a gente tem cerca de 80 funcionários. Só não tem mais porque falta espaço físico mesmo. Eu lembro uma semana antes de estourar a pandemia, a gente pegou uma mesa grandona, a gente comprou num brick uma mesa grandona para colocar mais gente, porque assim, ó, ia ficar num canto, ia ficar feio aqui dentro da empresa, mas a gente queria começar a treinar pessoas para quando a gente fosse para a nova sede já começar cantando pneu, né? Não esperar para treinar só quando estiver lá. Mas daí não deu para dar continuidade, a gente mandou um monte de gente para home office, não precisou demitir ninguém, a gente se assustou um pouco no início, mas não precisou demitir ninguém. E agora está bem, né? Agora as vendas, eu acho que esse mês a gente vai bater recorde de vendas, mesmo com essa situação. Nossa, impressionante. E Davidson, é o seguinte, eu te conheço há vários anos, a gente está falando, somos amigos aí de muitos anos e tem características em ti que eu sempre achei muito interessantes. A questão, um ponto que sempre me chamou a atenção é o seguinte: quando a gente fala em empreendedorismo, às vezes a gente fala, né, do empreendedor no começo, ou principalmente quando ele está escalonando o negócio, o cara trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre foi muito diferente nisso, assim. Sempre foi um cara que teve o teu momento
para o trabalho e um número relativamente pequeno de horas. Eu quero dizer, não quero dizer também que tu trabalhe 2 horas por dia apenas, mas talvez agora, em alguns momentos, sim, mas mesmo durante nas fases iniciais, durante a fase de crescimento, tu nunca acreditou nesse modelo workaholic de ter que se arrebentar trabalhando, né? Me fala um pouco disso. E eu acho que isso, não sei se isso também tem a ver, eu digo, me parece que é uma espécie de disciplina que tu traz, não sei se isso também tem a ver com jiu-jitsu, que tu também luta jiu-jitsu já há vários anos, se isso... me fala um pouco disso aí. Eu nunca gostei dessa ideia de ficar só trabalhando e não ter outras coisas para fazer. Eu gosto muito de estudar, então é bem comum, por exemplo, na empresa que eu estou lendo um livro, ou estou fazendo outras coisas. Eu acho que isso é muito mais útil para a empresa, eu estudar, do que eu realmente ficar trabalhando, né? Trabalhando, como é que eu vou explicar? Eu acho que só trabalhar, né, tu ficar fazendo um serviço ali, por exemplo, tem que desenvolver um software. Vou desenvolver aquele software. E eu fico só em cima daquilo ali, vai dar problema no futuro, porque eu não pensei em empresa, não consegui pensar em empresa. E se eu ficar só pensando na empresa, né, trabalhando só na empresa, eu não vou ter ideias diferentes, eu não vou conseguir perceber coisas diferentes para o futuro. E também tem outro ponto, eu sou preguiçoso. Né, eu gosto de fazer outras coisas, eu não quero ficar só naquilo ali. Então, a minha esposa às vezes reclama que eu trabalho demais, mas eu às vezes trabalho 5 horas por dia, de verdade, né? Só que assim, ó, eu estou sempre ligado na empresa, por mais que eu não esteja aqui na empresa, eu estou sempre pensando nela, né? Então, eu não estou trabalhando de verdade, eu não estou atendendo o pessoal, não estou conversando com as pessoas, mas na cabeça está sempre trabalhando, né? Estou sempre pensando em alguma coisa, numa ideia nova, no que eu posso fazer, de como que eu posso melhorar. Então, isso acontece, não importa onde eu estou, se eu estou em casa, se estou com minhas filhas, eu sempre estou pensando nisso daí. E é até um problema de estar sempre pensando nisso, né? Por exemplo, eu sou católico e eu me converti há alguns anos, né? Então, eu não tinha alguns hábitos que eu adquiri depois por ser católico, e um desses hábitos é não trabalhar no domingo, né? E às vezes é difícil para mim evitar até pensar em trabalho, né? Tentar não olhar vídeos sobre trabalho, às vezes, porque tem isso, né? Eu não estou sempre aqui, mas eu divido muito, então, às vezes é difícil isso também. Não é o extremo de chegou 18 horas, vou embora e nem penso mais no trabalho. Eu estou pensando no trabalho ainda, eu estou imaginando coisas, estou empolgado com algumas coisas às vezes, mas eu acho que tem que ter esse balanço. Tem um filme que é aquele O Filho da Noiva, não sei se você já viu, um filme argentino. Argentino já viu. É que o cara tem um restaurante, tem que estar sempre fazendo um malabarismo, né, com o restaurante dele, porque é um restaurante famoso em Buenos Aires, e chega um momento que ele tem um infarto por causa disso, né? Eu não quero isso, eu quero criar minhas filhas, quero estar com elas, sabe? Não quero ficar só trabalhando o tempo todo, né? Legal, legal. Mas o muito interessante é que tu adotando essa postura, tu criou um negócio extremamente vencedor, né? Um negócio, quando tu falou resiliente à crise, essa crise tem varrido o mapa aí em muitas empresas, né? E o gestor, ele passou do que nós tínhamos falado, praticamente incólume. Eu quero dizer, claro, ele diminuiu a curva de crescimento, desacelerou o crescimento um pouco nesse período, mas, como tu falaste assim, poxa, um negócio que mantém as suas bases, não precisa demitir, né, e que retoma o crescimento nessa velocidade que vocês estão retomando, é muito incomum. Então, eu digo, é uma equação muito incomum e interessante, porque é uma equação onde eu crio um negócio vencedor e, ao mesmo tempo, tenho o equilíbrio trabalho e vida pessoal, por assim dizer, né? Mas eu não acho que seja mérito meu. Eu acho que é o tipo de empresa que eu estou trabalhando. A gente vende online, a pandemia fez as pessoas virem para o online, e por isso que a gente teve essa vantagem. Porque, por exemplo, eu não sei o que eu faria se eu tivesse um bar, né? Ou uma empresa de turismo. Eu realmente não tenho a mínima ideia. Teria tido problemas de qualquer maneira, né? Não sei o que faria. Por exemplo, tu olha os números agora, tá, mas o que vocês fizeram de diferente dos números? Eu não fiz absolutamente nada. Não foi mérito meu, né? A gente só continuou fazendo o que a gente sempre fez.
Eu só acho que foi mérito de vocês no sentido que vocês construíram esse modelo, né? Que é é um modelo de negócio muito bom. E aí, Davidson, falando em modelo de negócio, tu empreende na internet, né? E, e olhando essa situação que nós temos hoje de pandemia, de digitalização dos negócios, que recebeu esse empurrão adicional das características novas que surgem na economia devido a essa pandemia, o que você tem a falar para quem quer empreender? Faz o básico, né? Estuda o básico, faz o básico. Controla entrada e saída de dinheiro, pega um papel de pão, ou usa o gestor, né? De repente, mas pega um papel de pão, pode ser qualquer papel, escreve ali, ó, entrou tanto, vendi tanto, tenho que pagar tanto. Só isso, só esse controle mínimo de entrada e saída, eu de verdade acredito que se todas as empresas do Brasil fizessem esse controle mínimo, o PIB do Brasil seria gigantesco. A gente chegaria, acho, pau a pau ali com os Estados Unidos, né, de crescimento, ou da China, né, em crescimento, né? Sim. Só com isso. Isso tu fala conhecendo milhares de pequenos negócios, né? Eu acho que isso de fato, eu concordo completamente contigo, assim, a falta de ideia de gestão, de ideia do que é um negócio, né? Do básico, e às vezes a gente vê aí na internet, tem milhares de canais ensinando uma série de coisas que são extremamente complexas, quando, na verdade, o que falta é o feijão com arroz. Olha os canais de empreendedorismo, seja líder, seja isso, não aquilo. Você precisa ter uma empresa diversa, sabe? Tem um monte de coisas, de repente é verdade. Mas e o básico, cara? O chato, o boring ali, né? O dia a dia. Colocar os números numa planilha, num papel, num software de gestão, controlar teu estoque, fazer o básico mesmo. Como é que tu está fazendo? Como é que tu quer fazer o depois se tu não está fazendo nem o básico? Sim, e nesse sentido, Davidson, aí vamos entrar num outro ponto que me interessa pessoalmente, que é o ensino da gestão, que uma coisa que para mim está muito claro, estudando cientificamente criação, crescimento, sobrevivência de pequenas e médias empresas, o que eu vejo é o seguinte, é que uma parte é o conhecimento teórico que tem que ser feito, mas tem uma outra parte que é Insubstituível. Insubstituível, cara. Insubstituível. Tem uma outra parte que é insubstituível, que é a atitude. É o seguinte, e fazer. Então, assim, claro, saber o que fazer, mas fazer. E eu quero dizer que hoje existe uma ênfase gigantesca no saber o que fazer e existe pouca ênfase no fazer. Ou seja, existe uma espécie de desconsideração pelo fazer. Né? Todo mundo quer sair da faculdade sendo CEO. Sabe como emite uma todo mundo o cara do direito, não, eu vou ser juiz, e o cara da administração, não, eu vou ser o CEO. Exato. Todo mundo. Eu não sei de onde eles vão tirar tanta vaga, mas... Isso. Então, assim, eu quero dizer, existe uma desconsideração pela realidade imediata que nos rodeia. Então, assim, eu quero ir para o Vale do Silício. Tudo bem, nada errado com isso, mas assim, mas eu não sei como é que eu faço Nescau com leite, né? Eu digo assim, eu quero... Então, todo mundo quer fugir, da verdade, da realidade que está me exigindo algo nesse momento. Eu não quero ir para o Vale do Silício, sabia? Eu quero aqui tem muito mais oportunidade, lá tem os caras grandes lá, que sabem muito mais que eu. Aqui, não, aqui é tudo mato ainda, dá para abrir muita coisa e ganhar muito dinheiro aqui. Sim, sim. Mas me fala disso, assim, Davidson, do enfrentar a realidade do dia, porque isso, na verdade, é uma atitude de humildade, me parece. Né? Cara, assim, ó, falar um pouco do jiu-jitsu, até que tu falou ali que eu faço, né? Eu faço há alguns anos. Eu vou falar como se eu fosse um grande entendedor de jiu-jitsu, tá? Não, mas é mentira, não sou de nada. Mas eu gosto muito da... Não, faixa marrom. Mas não sou grande coisa, tá? Não sou atleta, nada. É um hobby meu. Mas o jiu-jitsu, ele te mostra algumas coisas que eu vejo que outras coisas não te mostram. A realidade todos os dias. Como é que funciona um treino de jiu-jitsu? Tu entra, tu faz numa aula, tu faz um aquecimento, tu treina alguns golpes ali, né? Ensaia alguns golpes,
e depois tu vai para a luta. E não importa com quem seja. Tu entra para o meio do tatame e tu vai lutar com um cara maior que tu, com um cara menor que tu, e os dois têm vantagens e desvantagens. O maior que tu, ele tem muito mais força, o menor que tu tem muito mais agilidade. Às vezes um cara pequeno é mais difícil do que um cara grande. E um cara pode ser faixa marrom, faixa preta, faixa branca, e tu vai ter que enfrentar ele. E tu não tem como mentir ali. Tu é um faixa preta e vai ter que enfrentar um faixa branca, e de repente faixa branca é muito bom, tem algum talento, né? É difícil um faixa branca conseguir ganhar de um faixa preta, né? Mas pode acontecer, a realidade pode acontecer, né? Não tem por que não acontecer. E ele te dá, o jiu-jitsu, assim, ó, é uma humilhação constante. Todos os dias tu vai lá e tu acha que tu tá melhorando e vem alguém, te destrói e tu vê, não, tu não é de nada, cara. Isso assim é constante, é constante. Sempre tem alguém melhor que tu. E tu percebe detalhes do que tu tá fazendo que não estão funcionando. E eu vejo que em qualquer outro setor tem o mesmo problema, só que não tem o teste da realidade. Eu posso olhar uns vídeos no YouTube aqui sobre, sei lá, sobre gestão e sair falando sobre gestão e as pessoas vão achar, que legal. Mas tu já testou isso daí? Não, eu testei. Não tem provas, não tem, sabe, não tem aquela... Por exemplo, no próprio jiu-jitsu. Cara, o que eu já olhei de vídeo no YouTube sobre jiu-jitsu, me empolgado, eu gosto da arte, a gente olha muito. Cara, na minha cabeça, eu sou faixa preta desde da faixa branca, de todos os golpes que eu sei teoricamente. Mas vai executar um movimento mínimo ali, tu não consegue. Tu acha que tu consegue, tu olha no vídeo e tem certeza, isso aqui é fácil. Tu vai executar com o teu parceiro te ajudando, te permitindo tu fazer o golpe, e tu não consegue às vezes. Né? Tu não consegue movimentar o teu corpo do jeito que tu gostaria. E isso não tem em outras coisas. E é por isso que tem tanta filosofia burra por aí, tanta discussão burra por aí, de coisas que eu invento uma teoria e brigo em relação àquela teoria, né? E não tem nem como tu... Não é algo fácil de tu provar, olha, isso aqui é mentira. Então, por isso que a gente precisa da realidade, de testes. Um exemplo simples aqui no próprio gestor. Existe toda uma como é que eu estou dizendo, uma literatura em relação a fazer, por exemplo, um site crescer, né, que seria de growth hacking, que se chama. Faz várias coisas. Na literatura diz assim, ó, uma das coisas que tu faz para as pessoas, para te converter mais pessoas, entrou no teu site, clicar mais no botão ali, se cadastre para testar o gestor, por exemplo, é bom tu colocar uma pessoa olhando para o botão, sabe? Faz um site bonito e tem uma pessoa olhando para o botão, que isso vai induzir a pessoa a clicar no botão ali para clicar mais. Fizemos esses testes, tá? Não vimos nada de diferente, e uma vez a gente estava testando layouts diferentes para o site, só para ver se ficava mais bonito, tá? Não tinha nenhum objetivo específico de fazer o site crescer. E colocamos uma foto de uma mesa tirada de cima, assim, tinha um café, sabe, um computador, tudo tirado de cima. Bonita foto. E colocamos lá. Aumentou o número de cliques com isso. E isso vai contra a literatura, né? Então, eu acho que tem que testar muito. Não tudo vai ignorar o que os experts estão falando. Vai, testa, fala, mas às vezes tem que testar o contrário, exatamente o contrário do que eles estão falando, né? No jiu-jitsu também tem isso. Muita coisa... Por que o jiu-jitsu é uma arte tão efetiva? Porque ela é contra-intuitiva. Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum dessa arte marcial, quando ela vai se defender de alguém que faz essa arte marcial, ela vai fazer exatamente o que a gente quer. Por exemplo, se tu tá por baixo, né, e o cara montou em cima de ti, vai te dar um soco, o que a pessoa vai fazer? Vai colocar a mão na frente, assim, para tentar empurrar o cara. Tu deu a mão assim, tu vai levar uma chave de braço e o cara vai arrebentar teu braço. É como se fosse se afogar, né, também. O cara vai se afogar, o que ele faz? Ele ergue os braços para tentar se agarrar em alguma coisa, fica na posição vertical e ele cai na água e morre. Então isso é contra-intuitivo. Né? Entendi. Não, isso é muito interessante, porque eu acho que tem uma série de dificuldades, de problemas no ensino da gestão, de maneira que é feito tradicionalmente, que é o seguinte, são 4 anos lendo um livro como jogar futebol, ou vários livros como jogar futebol, e aí no 5º ano o cara cai dentro de um campo.
Sim. E aí o cara não vai lembrar de nada. O que o cara vai lembrar de 4 anos atrás? Eu quero dizer, o conhecimento exige a participação da consciência, ou seja, eu tenho que me implicar naquilo que eu estou aprendendo completamente para aprender realmente aquilo, para aquilo se tornar parte de mim. Eu acho que eu aprendo algo quando, primeiro, eu quero, não tem como ensinar alguém que não quer, né? Em segundo lugar, quando eu me permito experimentar realmente aquilo com vontade de que aquilo se torne parte de mim. E eu acho que existe essa indústria de empreendedorismo, muitas vezes, que é assim, não, são ideias mágicas que o cara ele vai pegar em algum lugar aquela ideia, vai aplicar, vai montar um negócio e em 6 meses vai ser milionário, né? Eu quero dizer, existe toda essa indústria da ilusão, na verdade, e empreendedorismo é muito trabalho, né? E outra, empreendedorismo é botar dinheiro fora, às vezes. Uhum. Cara, que eu já botei de dinheiro fora para testar. Eu não vou botar dinheiro fora para testar o que eu estou fazendo, né? Por exemplo, teve um ano que eu estava estudando sobre... Eu percebi que o problema não era o produto, que eu tinha que arranjar meios melhores de fazer a minha empresa crescer. Eu gastei quase R$1 milhão, fiz a empresa gastar quase R$1 milhão testando milhares de coisas, testando marketing de conteúdo, comprei consultorias, botei a empresa em eventos, assim, a gente foi para 11 cidades, a gente patrocinou, por exemplo, o RD On The Road. A empresa, naquele ano, teve prejuízo, né? Obviamente, era tudo calculado, a empresa não ia quebrar por causa daquele dinheiro que eu perdi ali. Eu já recuperei aquele dinheiro, sabe? Sim. Não, e como tu falou, mas, e na hora parecia loucura, mas eu não, cara, não, eu vou descobrir como que você faz. E descobri. Não, eu acho que tu falou perdendo, na verdade, é o custo da aprendizagem, né? Porque a aprendizagem tem um custo também, né? E esse custo, ele é em hora de trabalho, em dinheiro, e assim por diante. E Davidson, falando em dinheiro, hoje, cara, a empresa tá um porte, como a gente falou, né? São dezenas de pessoas aí trabalhando, milhares de funcionários, já tem uma receita super alta, mas vocês, os sócios, nunca foram daquele tipo assim de, pá, a empresa está dando dinheiro, vamos pegar o dinheiro e viver a vida dos sonhos agora, né? Eu quero dizer, vocês sempre tiveram também essa política conservadora de investir no crescimento da empresa, né? De reinvestir, porque outra coisa que sempre me chama atenção no gestor é que vocês cresceram literalmente por conta própria. Nunca tivemos nem investimento externo. Exato, sem investimento externo. Isso é muito incomum uma empresa chegar no tempo que você chegar, no tamanho que você chegar, sem investimento externo. Né? Hoje a gente tem o quê? Entra investidor externo, injeta lá um dinheirão, a empresa cresce com o ticket médio lá embaixo, para daí lá na frente, se Deus quiser, ajustar o ticket médio, retornar o investimento, ou seja, ou ganhar em equity, preparar a empresa para ser vendida. Vocês adotaram uma política de reinvestimento radical de lucros, né? Mas que, pelas próprias características do modelo de negócio vencedor que vocês adotaram, pela qualidade do processo de venda, pela qualidade do produto, tudo isso permitiu que você investisse no crescimento e, ao mesmo tempo, todo mundo tivesse uma vida muito confortável, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer, se vocês fossem pensar, não, essa empresa aqui, ela vai ser só para alimentar o nosso ego e o nosso bolso apenas, mais no curto prazo, vocês poderiam estar vivendo uma vida, digamos, milionária, né? E aí, como é que Olha, você... uma vez eu conversando, de brincadeira, claro, o que gasta hoje é nosso processo de vendas, né? Então eu estaria ganhando muito bem se eu demitisse todos os vendedores e só mantivesse o dia a dia da empresa, eu ganharia muito mais. Sim. Só que eu quero que a empresa cresça, né? Então a gente tem esse pensamento. E assim, ó, de verdade, como é que eu vou dizer assim, ó, eu gosto de dinheiro, não vou dizer que eu não gosto de dinheiro, mas não é por causa de dinheiro. Realmente eu não estou preocupado com dinheiro, eu já cheguei num patamar da vida que eu estou confortável. Não vivo uma vida de uma pessoa riquíssima, não é isso, né? É bem modesta, tem uma casa pequena, tem um carro, sabe? Uma casa, duas filhinhas pequenas. A gente não vive com um monte de dinheiro, assim, sabe? Gastando, não tem nada demais na minha vida. E é como eu gosto de viver, não tenho... E daí, assim, não é por causa de dinheiro.
É porque eu gosto realmente disso aqui, é o desafio de fazer isso aqui funcionar. Já passou a fase de que, por exemplo, em 2010, eu tinha que dar dinheiro à empresa porque eu queria me casar, sabe? Eu quero me casar, eu quero sustentar uma família, eu quero montar uma família, sabe? Eu passei dessa fase já. E então não é por causa de dinheiro, não estou preocupado com isso, sabe? Sim. Se vier dinheiro, se, por exemplo, sempre tem um investidor ou outro conversando com a gente, vendo a possibilidade deles entrarem como sócios, a gente sempre está sempre conversando, mas eu não estou preocupado com isso. Não é. Entendi. Eu quero trabalhar, sabe? Legal. Às vezes até eu fico um pouco chateado de vir investidor querer, daí eles pedem números, querem conversar. Não que eu não goste, por um lado eu gosto, né? É bom saber que tem gente grande olhando para a gente, né? E querendo e tá valorizando nosso trabalho, mas ao mesmo tempo estava eu e o Vinícius, meu sócio, falando, cara, deixa em trabalhar, para de incomodar, pedindo números e coisa, e querendo reuniões, essas coisas, né? Mas faz parte do jogo. Claro, claro. E tu falou uma coisa, crescimento, intenção de crescimento, né? Pelo desafio. Mas a intenção de crescimento em si, esse é um fator assim que vários estudos muito sérios comprovam que um dos fatores mais comuns das empresas que crescem é a intenção de crescimento. E aí a gente se pergunta, poxa, mas não é óbvio, as empresas que crescem são as que querem crescer? Sim e não. Sim, porque é algo explicativo. As empresas que crescem, elas se preparam para crescer, mas não é tão óbvio porque é uma minoria de empresas que querem crescer. Então, eu acho que isso é muito importante também. Quem quer empreender tem que ter noção do que ela quer com o seu negócio. Qual é o papel que o seu negócio vai ter na sua vida como um todo. Né? Porque se eu quero uma empresa para crescer, ela vai ser um tipo de empresa. Se eu quero uma empresa que seja um hobby, remunerado, por assim dizer, vai ser um outro tipo de empresa. Né? Mas vocês sempre tiveram muito forte esse driver de crescimento, né? Eu não sei assim, ó, eu acho que eu entraria em depressão se a empresa começa a decrescer. Eu gosto de saber que está funcionando, e eu não acho que uma empresa realmente não está funcionando se ela não está crescendo. Mas assim, ó, eu também entendo o outro lado. Tem gente que tem uma padaria na esquina, quer ter essa padaria, quer sustentar a família e não está preocupado em ficar milionário. Eu acho interessante isso também, eu não acho errado isso. Claro. Só que a pessoa tem que se preparar. Exato. Ela tem que estudar, tem que estruturar a empresa para ela conseguir, porque, de repente, qualquer percalço, a empresa quebra. Né? E sempre o meu pensamento é assim, ó, eu sempre tenho na minha cabeça pensando assim, ó, e se amanhã eu virar um mendigo? Sabe? E minhas filhas, sabe? Eu não sei, assim, ó, uma vez eu vi um bilionário falando que ele tem esse mesmo pensamento. Ele já está velho, ele é bilionário, ele está sempre pensando assim, cara, e se eu ficar pobre? Né? Sempre tem aquele pensamento, apesar de ser um pensamento bobo, né? Sim. O importante é saúde. Se tu tem saúde, tu vai conseguir trabalhar e faz um trabalho humilde ali, tu vai conseguir sustentar a tua família. Tu não precisa viver com milhões. Sim. Mas a gente sempre tem aquele pensamento, né? E agora? E se amanhã depois quebrar a empresa? Né? Um dos maiores medos que eu tenho na vida é não conseguir pagar meus funcionários. Nunca atrasei um dia. Pode perguntar para todos os meus funcionários se eu já atrasei algum dia né, algum salário, e é um dos grandes medos que eu tenho. E agora, por exemplo, nessa pandemia, a gente, apesar de estar preparado, ter caixa, tudo, é um dos medos que eu tinha. Cara, e agora, né? Sei lá, quando a gente pensa na catástrofe financeira que poderia ter acontecido, né? Será que para todo o Brasil eu não vou ter dinheiro para pagar meus funcionários? Né? Sempre tem esse pensamento. Entendi. Davidson, falando de ensino de gestão, como que seria uma faculdade de administração perfeita para ti? No básico, sempre, né? Inicialmente, não, de repente, nem a faculdade, eu acho que tu poderia já ensinar isso em outro tempo para as pessoas. Desde controle financeiro pessoal, as pessoas não entendem de dinheiro, elas não entendem absolutamente nada de dinheiro. Ler livros, por exemplo, aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, pode parecer bobinho, né? Muita gente, mas é um livrinho de autoajuda. Mas só de tu ler aquele livro ali, que realmente é um livro muito básico, tu já muda o teu pensamento. Não de repente, tu é muito novo, tu lê aquele livro, tu se empolga, acha que vai ficar rico da noite para o dia. Não vai funcionar dessa maneira, como está descrito no livro, mas tu já vai entender algumas coisas básicas sobre dinheiro. Né? Porque eu lembro, por exemplo, uma colega minha de faculdade,
eu comprei um carro, e isso é um investimento. Cara, não é investimento comprar um carro. É tu botar dinheiro fora um carro, né? De repente tu precisa para um trabalho, mas comprar um carro só para comprar um carro, de repente tu precisa mesmo, né? Tu precisa, tu mora longe, tu precisa realmente de um carro. Mas agora eu vou comprar um carro caro, carro zero, para fazer aquilo ali, e tu tá botando dinheiro fora. Né? Tem outras coisas, tem outras prioridades para te estruturar a tua vida financeira pessoal, para depois tu aproveitar ela. Sim. E a mesma coisa na empresa. Né? De gente que abre empresa, acha que vai ficar rico do dia para a noite, gasta todo o dinheiro que ganha, mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, não faz nenhum controle, né? Faz essa mistura. Gente que abre o caixa, pega o dinheiro, vai no supermercado comprar coisa para si, né? E tem isso de, por exemplo, aqui ó, no e-gestor não existe isso de dinheiro da empresa é o mesmo meu, não existe, nunca existiu, nem quando a gente era bem pequeno. Empresa em empresa, meu dinheiro é o meu dinheiro, sabe? Sempre foi bem separado isso. Entendi. E Davidson, agora mudando de assunto, como que tu equaliza a questão da religião com a questão do empreendedorismo? Eu tinha muita dúvida no início em relação a ganhar dinheiro, né? O que isso é válido, o que não é válido religiosamente, né? Pensando como católico. Eu já resolvi muito ali, estudei bastante sobre o assunto, estudei Vida de Santos, eu gosto muito de ler Vida de Santos, né? Tem vários livros aqui, por exemplo, tem um aqui, tem... Deixa eu... Biblioteca Católica. Isso, tem outro aqui. Eu tenho muito livro disso. Hã? Eu vou falar com o Matheus, fundador do minha biblioteca. Isso, eu estou lendo o livro do Padre Pio agora. E eu não sei se eu resolvi tudo assim sobre dinheiro. Às vezes eu fico pensando, cara, por que eu mereço tanto? Sabe? O que eu fiz para merecer tanto? E daí um dos livros que eu li foi do Santo Cura d'Ars. É muito bom esse livro, recomendo o Diego que leia, do Santo Cura d'Ars, porque eu sei que tu é católico também. Sim. Que ele fala assim, tem a ver, claro, ele tem a ver com santidade, eu tenho a ver com dinheiro, tá? É a mesma ideia. Falavam para ele assim, que é o São João Vianney, né, o nome dele. Falavam para ele, olha, mas tu é santo, tu vai para o céu, não sei o quê. E falavam para ele, todo mundo reconhece que o senhor é santo. Falavam para ele, esse é o problema, minha filha. Ele dizia, né, para a mulher, de repente eu já ganhei todo o reconhecimento aqui na Terra, eu chego lá no céu e daí Deus não vai me dar o céu por causa disso. E às vezes eu fico pensando também em relação a dinheiro. Eu já ganhei todas as recompensas aqui, e não é só uma coisa que eu penso, não é só recompensa financeira. Eu tenho atualmente recompensa de tudo. Tenho uma família muito boa, esposa muito boa, filhas lindas, pai, mãe, todo mundo, sabe assim, é muito bom tudo. Então, Sim. Às vezes é até estranho isso, né, ter tudo, né? Apesar de não ser milionário, sabe, tenho tudo na minha vida. Mas eu acho que é bom, assim, tem também a parábola dos talentos, que fala sobre se Deus te deu aquele talento, te deu aquilo ali, faz funcionar. Por exemplo, eu vejo que eu estou gerando emprego. Eu não, né? A empresa está gerando um monte de empregos. A empresa que eu gerencio está gerando um monte de empregos. Sim. Pessoas que começaram comigo aqui, compraram suas casas, sabe? Estão montando suas famílias. Gente que começou pequeno aqui comigo, tá ganhando bem. Sim. Né? Então, eu gosto disso. Eu gosto de ver as pessoas crescendo e ter relação com o trabalho que eu fiz. Né? Sim. Um monte de clientes que estão satisfeitos com o software que a gente vende, né? Que eles conseguiram estruturar a empresa deles por... Não parece muito, tá? Não é muito mesmo. Ele, de repente, conseguiria de outra maneira, mas eles conseguiram graças ao nosso trabalho, que a gente tenta, a gente gera conteúdo também, né? Então, não é só o software, né? Tem o conteúdo que a gente gera que ajuda as pessoas. Desde que chegou a ler o livro do lucro? Li o livro do lucro. E não só o livro do lucro, eu fiz o teu curso, né, Diego? Eu fui no teu curso, li o livro do lucro, tá aqui o livro do lucro, ó. Tá? Eu li bastante, eu gosto assim, ó, de verdade, não é porque o livro é teu, mas tu é meu amigo, mas não vi nenhum outro livro no mundo, e eu já li muito livro sobre gestão, que fosse tão no básico ali, né, e transformasse aquelas coisas tão básicas
interessante, né? Mostrar como é interessante aquilo ali e que como coisas simples fazem um resultado muito bom na empresa, né? Acho que o livro mais perto disso que tem seria aquele outro que tu me recomendou, que é aquele Simple Numbers, Big Profits, né? É o livro mais perto disso, que também é um livro muito bom, mas não é também é o que o livro do Luke faz, que é mostrar os básicos ali, mostrar como se fosse um corpo humano, né? E mostrar como assim, ó, todo mundo, nós somos pessoas diferentes, né? O Usain Bolt, por exemplo, é uma pessoa que nem eu. Obviamente, ele é muito melhor corredor do que eu. Mas ele tem a mesma estrutura física que eu, né? Tem um coração, tem 2 pulmões, sabe? Aquilo ali é o básico. E as empresas são do mesmo jeito, né? Isso é bem interessante. Legal, legal. Então, Tadeu, te agradeço muito e falamos novamente em breve. Então, tá bom. Muito obrigado, Diego.